Sempre que eu vi uma moto 2 tempos de cross ou de enduro andando, eu parava para ver. Eu andei muito nessas motos quando eu era moleque, mas eu nunca tive. Eu não sabia que ainda vendiam motos com essa característica. Fui atrás e fiz dar certo. A experiência que isso daqui proporciona é de fato única. Meus amigos, um dia importante por aqui, porque desde que eu comprei essa moto, eu estava esperando para bater papo com esse cara. O Fernando é um grande amigo, um cara que entende pra caramba de motor 2 tempos, tem bastante vivência, gosta pra caramba do assunto e eu tenho certeza que tem muita informação para compartilhar. E, curiosamente, ou talvez, como falam, nada na vida é por acaso, ele chegou no dia que a gente vai justamente trocar o escape da moto, então já quero aproveitar também para tirar algumas dúvidas aí sobre essas novidades e sobre essas modificações. Para quem não sabe, eu comprei uma KTM 300 SXC, meu sonho de moleque era ter moto 2 tempos. Eu não sou o cara hardcore do enduro, do motocross, mas eu sou um cara que curto muito, que andei muito quando moleque nisso daqui, nunca pude ter e fui realizar esse sonho agora, então eu estou na maior curtição. Fernandão, me conta um pouquinho, o que você acha que tem no motor 2 tempos, talvez, a primeira coisa assim, que as pessoas gostam tanto? Bom, primeiro é o barulho, né? O barulho dele é diferente do 4 tempos, né? E encanta a gente, principalmente quando tem escapamentos especiais assim, aquele que vai chegar ali agora, você vai perceber uma diferença notável, né? No som do motor. Um motor leve, pequeno, simples e pelo fato dele ser 2 tempos, né? Numa volta conseguir, né, ter o ciclo de potência, ele entrega resultado surpreendente pelo tamanho que é, a simplicidade, né? Mas, cara, eu fico muito feliz de, primeira vez a gente estar gravando alguma coisa sobre 2 tempos, porque sempre foi 4 tempos, né? E assim, eu não costumo escolher assim, eu gosto mais desse ou daquele, porque quando você pensa em engenharia, né, desenvolvimento, em tuning de motor 2 tempos, ele tem uma arte tão maravilhosa quanto do 4 tempos, né? Eu vou te falar coisas aqui super interessantes sobre tuning de motor 2 tempos. Você vai falar, poxa, que legal, né? Apesar de ser um motor muito simples, mas tem complexidades assim grandes, né? Cálculos sofisticados até para poder desenvolver o motor, tunar o motor, que faz com que ele tenha a beleza própria e merece todo o respeito, né? Assim como um motor 4 tempos também, né? Isso de fato é impressionante, né? Quando a gente olha o tamanho do motor, o tamanho do cabeçote ali, é tudo muito pequeno, muito leve, né? Muito. E o que é mais impressionante é eu tentar explicar para as pessoas que nunca tiveram contato com isso, uma moto dessa 300 cilindradas, o que anda e o que gera de potência, né? O que tem de característica, até para explicar para o pessoal que talvez não tenha tanta vivência, o que tem de característica no 2 tempos que ele gera tanta potência mesmo com cilindrada baixa? Bom, primeiro que nesse caso aqui, a gente diria que é um motor aspirado, né? Mas na verdade ele é um motor sobrealimentado, né? Esse escapamento, esse design esquisito, né, diferente do 4 tempos, ele é a sobrealimentação. Então assim, além de ser um motor pequeno e simples, ele tem o efeito da sobrealimentação que deixa ele mais surpreendente. O outro detalhe é que são componentes muito leves, caracterizam um motor de rotações elevadas, ou seja, você consegue extrair potência pela quantidade de trabalho de potência realizada no tempo. Por ser 2 tempos, ele faz 2 vezes o dobro do trabalho, né, em relação ao 4 tempos, né? Então, assim, são essas características que tornam o motor interessante, né? Ser pequeno, trabalhar com rotações elevadas, né? Entregar o dobro de potência no tempo, né? E isso assusta, né? Às vezes, isso aqui deve ser um monstro de força, né? Quando dá a pegada, né? Porque o motor 2 tempos, ele é assim, diferente do 4 tempos, que ele tem um power band muito largo, né? O motor 2 tempos, quando você tuna toda a geometria do motor, você concentra muito numa faixa e quando entra nessa faixa que é o supra-sumo do 2 tempos, ele é legal por isso. Você pode configurar um motor bem elástico, né? De faixa. Isso vai depender da aplicação, onde você vai usar, mas se você quiser se divertir, você pode concentrar, né, tunar o motor para uma faixa mais restrita, então é aonde ele pega mesmo, que você fala, o que é isso? Né?
Agora, o que você acha que tem, assim, porque eu falo que ele dá aquela afinada no ronco, né? Você enche a mão, você tá numa segunda, numa terceira e de repente ele chega num momento de rotação, que agora eu vou descobrir que eu vou ter contagiro nela, que eu não sei, que ela dá aquela transformada no motor. O que acontece? TK, bom, aí não tem como, a gente tem que entrar em alguns detalhes aí do motor, alguns componentes principais, né, os componentes que eu digo assim, os mais decisivos sobre o comportamento do motor. Vamos falar primeiro do escapamento, né? Aí você já vai de cara entrar no mundo do dois tempos, que é bem interessante, né? Escape é tudo no dois tempos. É fundamental, né? Fundamental. O motor dois tempos, ele não tem um comando de válvulas que abre uma válvula para acontecer, né, um tempo de exaustão, né, por exemplo. Então, o pistão abre a janela, né? O pistão tem uma abertura no cilindro, o pistão abre essa janela e acontece o tempo de escape, né? Porém, essa onda de pressão viaja pelo escape e quando chega lá no final, no stinger, né, onde ele afunila e tem a ponta de saída, você tem uma onda ao contrário e ocorre uma reflexão. Essa onda ao contrário cria uma sobrealimentação no motor, né? Ele acaba aumentando a pressão da mistura que já foi admitida novamente. É daí onde vem a sobrealimentação gerada pelo escapamento. Porém, essa onda tem um tempo para ir e voltar, né? É interessante que ela vai até o final e volte no exato momento em que o pistão está fechando novamente a janela de escape. Porque se o pistão fechar antes, você perdeu a oportunidade da sobrealimentação. Então, nessa faixa, o motor não vai se comportar muito bem. Seria o cruzamento de um comando assim? Quando ele dá aquela limpada. É onde que sintonizou o comprimento do escape com o momento exato do pistão estar fechando. Então, você já percebe que se você alterar o comprimento do escapamento, você vai definir aonde ele vai trazer o melhor resultado de sobrealimentação para o motor. Existe uma regra do tipo escape mais longo é para uma característica, mais curto para outra? Exatamente. Então, se o motor está mais lento, com uma frequência mais baixa, leva mais tempo para o pistão abrir e fechar. Então, você precisa de um escapamento mais longo para a onda ir e voltar e o pistão, né? Agora, se você está com uma frequência muito alta, a onda tem que ir e voltar rapidamente. Então, você tem que ter um escape mais curto, né? E aí, existem outras maneiras também de você melhorar ainda mais o desempenho, que é controlar a temperatura do escape. Por quê? A onda depende da temperatura do meio. Então, quanto maior for a temperatura do gás, mais rápido é a viagem da onda. Então, não só o comprimento, mas também a temperatura do gás de escape vai definir esse tempo de viagem da onda, ir e voltar. Né? Uma das maneiras é você escolher um escapamento que vai permitir você trabalhar com gás de escape mais quente, e aí eu já vejo uma vantagem nesse escape novo, né? Como ele tem uma chapa mais fina, ela consegue manter uma temperatura superficial mais rápida, ela atinge temperaturas elevadas mais rápido. Então você consegue ter esse efeito da temperatura do gás de escape com uma velocidade mais rápida com aquele escapamento. Deixa eu até pegar ele para o pessoal ver. Como é que vocês chamam a jiboia aqui, na prática? Ele é tipo um coletor de escape? Não, o escape dimensionado, né? É o clássico mesmo, o escape dimensionado. Ele tem as partes, né? Tem a área de expansão, tem o stinger, né? Você consegue seccionar o escapamento em várias partes, porque você pensa, quando você vai projetar um escape desse, você pensa nessas partes separados, né? Então, assim, um escapamento que vai te oferecer um power band mais alongado, ele costuma ser mais fino nessa parte e mais alongado. Um escapamento de performance mais em alta, né, ele vai ter um comprimento total, desde da abertura da janela, lá do cilindro até a ponta aqui do stinger, um comprimento menor. Ele recebe um volume maior nessa parte, né, para conter o volume do gás. E esse afunilamento aqui, ele é mais agudo. Ele fecha mais. Que quanto mais ele fechar, mais intensa é a onda de pressão de retorno e você consegue ter uma sobrealimentação mais intensa, né? Um outro detalhe, esse diâmetro aqui... Caramba, isso daqui manda também? O comprimento nem tanto, mas esse diâmetro de saída, por incrível que pareça, se você reduzir ele, o motor começa a apresentar potência, ganho de potência em altas rotações. Porém, se você tiver um EGT, você vai perceber um aumento de temperatura.
Então tem que tomar cuidado. Você pode ter um ganho de potência, né, reduzindo o diâmetro do stinger, mas tem que controlar a temperatura do motor. Ele vai ganhar um pouco mais de temperatura e tem que tomar cuidado para não derreter o motor. Né? Um outro ponto importante que eu ia comentar é o seguinte. Normalmente no motor 4 tempos, quando sobe a rotação, o que a gente faz com o avanço de ignição? Avança. Porque o motor está cada vez com uma frequência maior, né? E você tem que iniciar a combustão, né? As reações preliminares, antecipar. Então você avança. No 2 tempos, não. Como ele é muito sensível, né? À temperatura de escape, e também é um motor que ele precisa rodar muito solto para poder girar. Qualquer coisinha que você coloca nesse motor que freia ele, né, que atrapalha, ele sente, ele para de girar, né? Então, o controle da ignição é importante. Você pega algumas motos originais, você vai perceber que o avanço de ignição ele começa alto, 30, 35 graus, e conforme sobe a rotação, ele vai caindo para 20, 15. Eu já vi motores terminar com 10. O que acontece? Quando você retarda o avanço de ignição de 30 cai para 10, você coloca mais energia, mais calor no escape e você mantém a temperatura do escape mais elevada. Se você mantém a temperatura do escape mais elevada, a onda consegue ir e voltar mais rápido e você começa a enquadrar mais o motor para performance em alta rotação. Então, assim, é muito interessante você ter controle de avanço de ignição no motor 2 tempos, porque você consegue enquadrar o resultado que ele vai ter em rotações mais elevadas. Percebeu a complexidade aí? É bem e qual que é o valor certo disso? Pronto, aí você já entrou numa seara de testes e desenvolvimentos assim, de horas e horas. De motor para motor. De motor para motor, né? Então, quando você pega um kart e vai pôr no circuito, né? Ou pega uma moto e vai pôr num determinado circuito, o preparador tem que entender aonde o motor vai ficar sendo utilizado a maior parte do tempo, e ele vai mexer com esses elementos do motor, né, escapamento, avanço de ignição e mais outras coisas que a gente vai comentar, para ele enquadrar aquele motor da melhor maneira possível na aplicação. Trocou de circuito é outra história, né, um outro tipo de ajuste, outro tuning, e aí onde estão as diferenças que vão fazer um veículo se desempenhar melhor que o concorrente. E né? isso a gente falando de competição, né? Vamos dizer assim, de algum propósito de competição. Uma outra coisa importante, TK, taxa de compressão, né? Os motores que eu já fiz que desempenham assim, potências bem elevadas, eles não têm taxa de compressão elevada, pelo contrário, eles têm taxa de compressão muito baixas, né? Que seria o quê? Assim, por exemplo, um motor desse, só para a gente ter a referência, assim, que no motor... Isso é uma particularidade. O motor 4 tempos, sei lá, a gente trabalha com 8, 10, 12, alguns 14, mas como é que é? Porque, na verdade, ele tem duas taxas de compressão, né? Se você for observar o volume que tem do pistão no ponto morto inferior até o superior, se você fizer o cálculo, ele vai apresentar uma taxa, mas essa taxa não existe, porque a janela de escape está aberta quando o pistão. Então, na verdade, o volume de mistura aprisionado, né, inclusive tem como medir isso, que é o trapping efficiency, né? Esse volume ele é menor do que o teórico. Então, na verdade, você calcula a taxa a partir de outro ponto. Então, tem uma taxa teórica e uma taxa real, né? Na ordem de 7, 8 né, de taxa. E aí o que acontece? Motores com menos taxa, eles conseguem girar mais solto em altas rotações. Se você tem um conjunto tunado para sobrealimentar o motor bem em rotações mais elevadas, ele vai brilhar muito em alto giro. Agora, se você faz um motor com uma taxa de compressão muito elevada, é um motor que se comporta muito bem em baixas, médias rotações, mas depois ele amarra, ele não gira mais. Né? É muito esforço, ele começa a sentir o peso da compressão, né? Fora as cargas nos mancais, né? Que aqui é diferente, normalmente são rolamentos de agulha, né? Não é com bucha bronzinas como no 4 tempos, né? Que tem um filme generoso de óleo, aqui é diferente. Então, se você abusar demais das cargas nos mancais, o motor 2 tempos ele abre o bico rapidinho, né? Então, assim, a taxa de compressão ela é um parâmetro que você pode ajustar no motor, simplesmente trocando um cabeçote pelo outro, né? Que vai definir como ele vai se comportar, de baixa, média ou de alta, né? Uma outra coisa interessante, esse motor eu vi que ele tem,
ele tem, aqui no Brasil a gente chama de paleta de torque, né? Nas literaturas em inglês eles chamam de petals, né? Que são as lâminas que controlam o fluxo, né, de mistura admitida pelo motor. Ela tem um efeito parecido com o nosso conhecido comando de válvula, né? Se você pegar esse motor e desmontar, você vai ver, pegar um micrômetro, você vai ver que essa paleta ela tem uma espessura, 0,3 décimos. Mas você pode comprar no mercado outras paletas com 0,33, 0,35, muda centésimos, né? Aí tem de fibra de carbono, fibra de aço e tal, né? Acontece, quando o motor admite a mistura, essa pétala abre e permite a entrada. Porém, quando o pistão está descendo, ele quer devolver para o carburador, né? Tanto é que um motor 2 tempos que não tem essa pétala, no momento em que ele devolve a mistura passa novamente pelo carburador, acontece um enriquecimento de combustível e depois volta. Então a mistura, o ar entra, volta, sempre arrastando combustível. Então o tuning do carburador é diferente para um motor que tem as paletas e outro que não tem, né? Nesse caso, o objetivo dela é fazer com que a mistura entre e quando ela for retornar, ela fecha e não deixa, ou seja, ela mantém a mistura para dentro do motor, com uma pressão do escapamento, você consegue um bom enchimento, né, do cilindro. Só que acontece, em alta frequência, se essa paleta for muito mole, ela abre e não dá tempo de fechar. Então você perde esse efeito do aprisionamento lá da mistura. Perfeito. Aí o que você faz? Muda o módulo de elasticidade da paleta, põe uma mais rígida. Então ela vai conseguir, mesmo em alta frequência, fechar. Porém, em baixa e média, ela é difícil de abrir. Então você começa a deslocar o comportamento do motor. Um carro com comando mais alto, assim, ele fica E se você exagera, e eu já fiz exageros. E o exagero, o motor fica inadequado para o uso, mas acontece uma coisa interessante, né? Então ele vem assim meio manco, se arrastando. Quando entra na frequência ideal de trabalho dessa paleta, o motor dá uma explosão absurda que você perde o controle. É bonito de ver, né? Ele grita assim, né? Então aí a gente, vamos voltar para trás, vamos colocar uma paleta um pouco mais mole. Então, a própria espessura da paleta que você escolhe ali vai determinar o comportamento do seu motor. Então a gente já falou de escapamento, falou de taxa de compressão, falou de avanço de ignição, né? Falou da espessura da paleta. Esses 4 parâmetros aí já dá para você brincar com o motor. Bastante. E já deu para vocês entenderem que nesse universo de preparação, assim como no motor 4 tempos, normalmente quando você ganha de um lado, você perde do outro. Né? Quando você favorece uma alta rotação, você sacrifica a baixa. E por isso que é o grande desafio, principalmente quando a gente vai para a indústria, que é fazer a máquina o melhor possível para atender os mais diferentes tipos de gosto. E isso é uma das coisas que me encanta. Por exemplo, uma motocicleta como essa, que é uma motocicleta voltada para o uso off-road, que não tem que atender às legislações de ruído, emissões e isso, é que ela é focada num propósito muito específico. Então a moto de motocross, ela tem uma característica muito específica de dimensionamento de motor, assim como essa daqui tem uma outra característica, e para mim isso daqui me encanta. Assim como me encanta você fazer a melhor máquina possível para ser boa de baixa e boa de alta, mas isso daqui é uma coisa que também me encanta. O que mais que temos aqui? Tem uma coisa importante também, TK. Existe um indicador, por exemplo, eu tenho um motor que eu não conheço. Eu ponho o motor na bancada e eu preciso ver o DNA dele. Esse motor aqui, ele vai se comportar bem em média, alta, baixa, né? Que característica eu vou extrair dali para chegar a essa conclusão, né? Uma que assim que eu uso muito é o quanto de área da janela de escapamento ou da admissão fica aberta no tempo por cada ângulo do motor. Então é uma unidade de medida meio complexa, né? Que é timing, área por tempo por ângulo, né? Então, por exemplo, você tem uma área lá de uma janela, o pistão ele abre essa área e fecha, né? Então, por um determinado tempo, essa área ficou exposta. Essa área é o que vai permitir o gás de escape escapar, né?
E se você tem um volume ali dentro que precisa sair, você precisa ter tempo suficiente para isso sair, né? Só que se você aumentar a frequência do motor, o tempo de exposição dessa área diminui, porque está cada vez mais rápido. Então aquela determinada, então você mede essa área e coloca num gráfico que ele vai te gerar uma reta, né? Que computa exatamente isso, o quanto de área é exposto no tempo por ângulo do virabrequim, e dependendo do ângulo dessa reta, você consegue dizer se ele está com DNA para potências em média, alta ou em baixa. Então, já me aconteceu de aparecer um motor que girava 8.000, 9.000 RPMs, e o camarada queria fazer o motor girar mais. O motor não foi feito para aquilo, ele estava configurado para entregar potência em baixa rotação. Então eu medi esse DNA e percebi que ele era um motor totalmente feito para não girar mesmo e entregar, né, o torque e potência em baixa rotação. Então, através dessa ferramenta, eu defini quanto de área a janela deveria ter e fui lá e abri, né, certinho, né? E liguei o motor, ele começou a girar os 15.000 dele, uma transformação absurda. Óbvio, né, que com os componentes originais que não foram pensados nessa rotação alta, né, aumentou muito o carregamento dos mancais, a vida útil foi reduzida, mas era isso que era esperado, né, uma manutenção mais frequente, mas um motor que brilhava em rotações mais altas, né. É porque aqui você não tem o problema, vamos supor, flutuação de válvula, né, que é uma coisa que você tem no motor. Então é meio que teoricamente dá para você girar o quanto der ali das características dele, o quanto ele suportar. Então já me aconteceu, por exemplo, de um motor que foi feito para girar 14.000, eu girei ele 17. E aí o motor travou, falei, nossa, estranho, estava com a temperatura tudo normal, tudo controlado, por que travou? Na verdade, um pedacinho de metal entrou entre o virabrequim e a carcaça. Caramba. E aí eu falei, que pedacinho de metal é esse? Veio da saia do pistão. E falei, mas como assim quebrou um pedaço da saia do pistão? Na verdade, ela abriu e tocou na carcaça e quebrou. Só que se você pegar o motor e pôr na bancada, a distância da saia do pistão para a carcaça, quando ele estava embaixo, era quase 1 milímetro. Gigante. O pistão se deformou inteiro. De um jeito. Né? E chegou a tocar. E aí, quando ele sobe, ele recupera a forma. Então, assim, eu não respeitei o limite mecânico, né, do componente. Então, assim, você está limitado mesmo ao que o seu componente consegue girar. Tem outros fatores também, né? Enfim, tem um limite com que o ar pode passar, a velocidade dele, né, dentro de dutos. Isso aí é a física de fluidos mesmo, né? Chegou nesse limite, não adianta, você não vai conseguir colocar mais massa de ar, né? Mas normalmente o motor 2 tempos você consegue configurar essas geometrias, né, de câmara de combustão, de dimensionamento de janelas, escapamento, configurar para rotação máxima e você sempre vai bater no limite dos componentes. Né? Você estava falando das características do pistão, né? Os materiais dos componentes internos móveis ali do motor, eles são meio que os mesmos de um motor 4 tempos? Do tipo assim, um pistão, uma biela, um vira, como é que é assim? Não. Normalmente os pistões dos motores 2 tempos, eles têm uma carga maior de silício, né? O silício, ele e cobre. Cobre é para troca térmica, melhorar essa troca térmica do pistão, e o silício faz com que ele segure mais a medida dele em temperaturas mais elevadas, né? Quando a gente fala de motor 2 tempos, bem simples, ele não tem arrefecimento com água, tal, tem muito motor 2 tempos refrigerado a ar, e isso limita muito o quanto você pode tirar de potência, porque você começa a perder controle de temperatura e o motor funde, né? Agora, quando você tem um motor refrigerado a água, você consegue extrair mais potência justamente para poder tirar mais potência dele, porque você tem um controle de temperatura melhor. Então, o pistão ele acaba sendo um limitador se ele não suportar, né, manter as dimensões dele, rotações altas e mais temperatura, ele tem que segurar a medida dele, né? Então a composição química acaba sendo diferente. Interferindo. Né? Você falou da parte de refrigeração, por exemplo, um carro ou uma motocicleta, vamos dizer, um motor 4 tempos, quando ele sobreaquece, a gente tem
características de, sei lá, empenar um cabeçote, esse tipo de coisa. Aqui, o pessoal comenta bastante, putz, se for fazer uma trilha mais pesada, coloca ventoinha, porque a temperatura sobe muito. Temperatura alta, teu entendimento assim, o que causa num motor 2 tempos? Todas as vezes que eu vi um motor 2 tempos sofrer por temperatura é porque o pistão deu scuffing, né? O pistão tocou mesmo no cilindro e ele sobreaquece rapidamente e trava, né? Entendi. Basicamente é isso, né? O motor 4 tempos ele tem muito mais componentes que vão sofrer com excesso de temperatura e tal, mas o motor 2 tempos, o que ele vai denunciar mesmo Como o motor 2 tempos normalmente ele tem acelerações muito rápidas, né, com uma entrega de potência muito instantânea, quando você tem um cilindro que é de aço, por exemplo, né, e o pistão ele vai receber uma carga de energia muito rápida e tende a dilatar mais rápido do que o cilindro, ele pode acontecer, né? Já parou para pensar nisso? Que o cilindro é de um material, o pistão é de outro, mas eles não dilatam na mesma sintonia. Um pode ir mais rápido que o outro, né? Então, isso é preocupante. Quando você está, principalmente numa competição, e você está extraindo muita potência do motor, é muito importante ter controles. Então, assim, você vê pessoas monitorando o CHT, né, a temperatura no cabeçote. Então tem sensores que você coloca embaixo da vela, né? Isso aí não é uma temperatura de câmara, tal, é uma temperatura de referência para você perceber se o motor está perdendo o controle, né, de temperatura ou não. Então você monitora a temperatura embaixo da vela. Outra coisa é EGT, né? Então assim, tudo que eu calibrei até hoje usando EGT, nunca deixei passar lá dos seus 650, 680 graus. Acima disso, para a folga que eu determino nos motores, ele vai encostar. Se encostar, rapidamente ele freia, trava e quebra tudo. Então, isso eu até ia te perguntar, já que você está falando disso, quais são os sintomas assim que eu vou sentir o dia que meu motor não estiver bom mais? O ruído vai ficar diferente, né? Ele começa a criar tanta folga nas agulhas, nos rolamentos, que você vai perceber um som não muito saudável. Eu vou te falar, ele na lenta, você já ouve barulho pra caramba, assim, você fala, meu, isso daqui deve ter folga pra caramba. É assim mesmo, né? Uma outra coisa, TK, que você pode fazer é medir a compressão dele agora, novo. Então você pega lá um instrumento para medir compressão, nunca mude. Então, por exemplo, você tem mangueiras mais compridas, mangueiras mais longas. A que você escolher é a que você vai até o fim. Se você mudar o comprimento desse tubo, você vai ter uma leitura equivocada. Nunca mude. O que você mediu no começo, vai com ele até o fim, tá? Então, se você medir agora, você vai ver que ele vai atingir lá uma determinada pressão, sei lá, 8 bar de pressão. Conforme você vai usando o motor, você vai ver que essa pressão vai começar a cair. Agora eu acho que ele vai dar uns 9 para 10. Se chegar a 6,5, o motor já não vai pegar mais fácil. Normalmente o motor 2 tempos, quando você mede, a frio mesmo. E chega a 6 bar e meio de pressão, ele já não vai te dar uma canseira para funcionar. Entendi. Então, assim, frequentemente vai lá, mede a compressão e você vai começar a perceber a queda. Porque os anéis, né, os anéis de motor 2 tempos, principalmente de competição, não tem nada a ver com o uso original. O recobrimento do anel, que é uma camada micrométrica lá, pode ser de molibdênio, cromo duro, PVD, tem vários, né? Enfim, ele é diferente de uma aplicação original e ele é controlado por horas. Tem motor que o anel está lá no manual, 25 horas troca o anel. E é isso? É isso, né? Então, medindo a compressão, você vai começar a perceber que o anel ele vai estar se desgastando, ele está perdendo essa força radial, né, de contato, vai prejudicar a vedação e o motor vai perder desempenho. No uso, o motor 2 tempos, eu preciso esquentar ele, assim, do tipo... Eu uso aqui a mesma filosofia de uso do motor 4 tempos. Do tipo, mesma quando coisa, eu funciono, eu ando bem de boa, deixo ir ganhando temperatura, vou dando um pouquinho mais de rotação, tirando, dou um pouco mais de mão, tiro, antes de sair já na loucura. É importante, assim? Sim, com certeza. Pensa principalmente nas folgas projetadas lá. As dilatações internas. Exatamente, assim, entre pistão e cilindro, né? Respeita a proporção. Esse aqui é premixed ou esse você prepara a mistura antes, né?
respeita isso daí. Escolha óleo de boa qualidade, né? É possível ao longo do tempo você saber se um óleo é bom ou não. Né? Eu já vi motores sendo usados assim por 2 anos direto e você abre, as peças tão limpas, novas, assim, perfeito. Aí você pega um óleo de má qualidade, você vê carbonização, e não é porque a sua mistura está inadequada, a mistura é muito rica, é porque o óleo deixa realmente muitos depósitos no motor. E carvão, né, carbono é um material muito duro, ele vira uma lixa, e isso é extremamente nocivo para o motor 2 tempos, né? E aí então é importante. Tem gente que fala assim, não, óleo de R$10 aí, vai. Funciona. Primeiro que o cheiro é ruim pra caramba, né? E se você quer ter longevidade, esquece. Tem né? que ter então, realmente, motor 2 tempos é recomendado um óleo de boa qualidade. Porque aí eu acho que a gente chegou na parte talvez mais sedutora, junto com o ronco, que é a história de você misturar o óleo, no caso aqui nessa geração de KTM, ainda é o que eles chamam de premix, né? Tipo, você faz a mistura num galão e depois abastece a moto. As modernas, elas já têm o jet oil, né? Sistema de alimentação automática. Eu sou meio old school, eu gosto de fazer a minha mistura, vamos dizer, na minha cabeça, assim. Só que eu já vi gente falando, coloca 1%, coloca 1,5%, coloca 2%. Tem gente que se deixar falar, não, quanto mais óleo você colocar, mais lubrificado vai ficar. Enfim, me explica um pouco a importância do óleo 2 tempos para o motor 2 tempos, né, vamos dizer, e o quanto interfere, o quanto é bom exagerar ou não nessa mistura ou respeitar o que o fabricante fala. Bom, a minha recomendação é respeitar o que o fabricante define, principalmente se for um motor de performance. O que o cara falou, na minha opinião, é isso aí. Então. Nunca para menos. Se você achar que você tem que estar abusando e tal, um pouquinho mais, né? Eu não sei, talvez isso aqui seja 3%, eu não sei quanto que é a mistura. Tem gente que fala 2%, tem gente que fala 2,5%. 2,5%? O que eu reparei, assim, teve uma vez que eu fiquei sem gasolina, a gente perdeu um pouco essa proporção, a gente falou, vamos colocar a mais do que a menos. Ela parecia gorda, andando assim, parecia que ela estava gorda, sabe? Assim, ela dava umas emboladas, assim, então a minha sensação, fazendo paralelo com o mundo dos carros, é que dava aquela baita engordada, assim, que ela não conseguia queimar o combustível de acordo, assim. Se você começar a exagerar no óleo, você vai perceber formação de depósitos com mais facilidade, né, no óleo. É um elemento a mais ali para roubar calor do que você deveria estar usando para gerar potência, um elemento a mais para roubar calor, né? E isso acaba gerando mais depósito. Fumaça, vai aumentar a fumaça pra caramba. E, enfim, não vejo vantagem em você aumentar depósito, aumentar fumaça. Por isso que eu recomendo seguir o que o fabricante determina, no máximo um pouquinho a mais, pouca coisa a mais, mas não a menos. Porque isso aí é fruto de desenvolvimento, né? Um motor desse é feito, os testes disso aí são abusivos demais, né? Trabalhei muito tempo com um laboratório de motores, os testes são muito abusivos, muito abusivos. Quando chegou na proporção ali do óleo, né? É aquilo mesmo. É óbvio, né, que se você colocar um óleo de qualidade pobre, né, se ele degradar muito rápido com temperaturas elevadas e perder as propriedades dele, você vai antecipar o término do motor, né? E aí eu te pergunto, a história do óleo, tem algum tipo de característica no óleo, no aditivo, no isso, que as pessoas têm que olhar, assim, que são importantes, do tipo que nem a gente fala muito do, sei lá, para um motor com a a gente olha muito do ZDDP, olha esses aditivos, assim, tem alguma coisa que é importante, assim, de ver, você acha? Bom, que combustível que usa aqui? Gasolina? Uso gasolina. Bom, tem outros tipos de combustíveis, né? Então eu ia te perguntar, a capacidade dele se misturar, né, com álcool, por exemplo. Então existe óleo específico para álcool, né? Então, assim, um que é bem usado, o micro, né, da Motul, que mistura com nitrometano, que é uma beleza, com metanol, que é uma beleza, né? Muito kartista que usa metanol e álcool. Então, só fazendo esse parênteses, dá para ver motor 2 tempos andando com etanol, com metanol, com nitrometano? Eu já fiz um motor com 40% de nitrometano na mistura. Maria. Tive que fazer um carburador completamente... porque o volume de combustível é muito maior, né? E os carburadores que tem na prateleira não alimentam. Então foi feito com duplo
duplo... É como se fosse um carburador 2 em 1, né? Com um sistema de bombeamento dele duplicado e tal, para poder... Isso para os teus carros? Para os automodelos, exatamente. Automodelos. Fernando, para quem não sabe, você ainda tem o recorde mundial de velocidade, não? Tem. 205 km por hora no motor. 205 km por hora num carro rádio controlado, podemos chamar assim? Com motor 2 tempos a combustão. Com motor 2 tempos. Quantas cilindradas? 70 cilindradas? 70 cilindradas. Tem 202, tem 195 com 57 cilindradas, né? Tem vários. Velocidade, vocês imaginam isso? É uma das coisas mais malucas. E ali eu acho que você tem também, assim como no motor de cilindrada maior, o desafio dessa gestão, né, daquela história do combustível, do nitrometano, enfim. Ali o desafio é o seguinte, o modelo ele não tem câmbio, né? Então é requisito que ele não tenha marcha. Então, se você quer atingir 200 por hora, mas ele sai parado, né? Então, ele fica muito tempo para ganhar velocidade. Então, se você abusar de temperaturas, ele quebra antes, ele derrete a embreagem antes, né? Então, qual que é o equilíbrio da configuração do motor para a aplicação dele, que é sair parado numa única marcha e atingir os 200 por hora? Ele não pode quebrar. Ele tem que chegar lá no limite dele ainda, né? Sem quebrar. Quanto que atinge, só para a gente ter uma referência? Por exemplo, esses carros da Traxa, sei lá, um desses que você compra, que é nitrometano, que são os nitros, né, que eles chamam. Quanto que ele atinge de velocidade, assim, um normal? Tem uns bem surpreendentes que o original ele chega aos 100 por hora, lá 110 por hora, alguma coisa assim, original, né? Então, mas são os cima... mais, né? Os mais rápidos. Normalmente são mais lentos, 60 por hora. Agora, vocês imaginam fazer tudo isso para um... É difícil segurar também, né? Controlar, né? Então, o automodelismo foi uma grande escola. Você poder testar. E o óleo, assim, a base dele, né? Você tem vários tipos de base, né? Então, tem bases sintéticas, né? Que suportam muito solicitações de extrema pressão, alta temperatura, ele não se degrada, né, enquanto ele está transitando ali pelo motor, não se degrada e garante a lubrificação. Mas a coisa mais interessante que me admira num óleo é realmente a capacidade de não deixar depósitos no motor, porque é muito triste você abrir um motor 2 tempos, ele está todo carbonizado, aquilo realmente é uma lixa para os cilindros, né? A degradação do motor é muito rápida e eu, assim, tiro o chapéu para as empresas que conseguem fazer um óleo que você usa o motor por muito tempo e você abre, as peças estão limpas, né? E isso, assim, não adianta você ler num catálogo lá, mantenha o seu motor limpo por mais tempo, não sei o quê. Não, tudo que eu aprendi foi na prática. Já testei mais de 15 marcas de óleo, roda, abre e vê como se comportou, né? O cheiro, né? O que ele faz no escapamento, enfim. Aí você começa a perceber, não, realmente essa marca aqui é séria, faz um óleo bem feito e tal. Né? O que é a história do óleo de Castor? Tem alguma história assim que eu vi uma vez? Castor é uma marca, né, de um óleo, né? E ele usa como o óleo base o Mamona, óleo de Mamona, né? É caro, é um óleo super caro, mas hoje tem óleos sintéticos que conseguem desempenhar tão bem quanto, né? Mas esse óleo com essa base, né, de óleo de Mamona já antiga, desempenha que é uma maravilha. O que faz? Você pega um óleo como esse, aplica na peça e você lava a peça, mesmo com solvente, e passado um tempo, você passa óleo num componente do motor, com um Castor 927, por exemplo. Que é o que eu usava no meu Mazda. É difícil sair da peça, ele gruda de um jeito, ele cria um filme protetivo super polar, sabe? Ele gruda mesmo na peça. E é como se fosse realmente um escudo lubrificante, né? Então essa capacidade dele aderir no componente é muito interessante. É um óleo que eu recomendo. É o óleo que eu usava, para quem acompanha o canal há mais tempo, eu tive o RX-7, que é um Mazda com motor rotativo, que infelizmente o Fernandão não pôde andar comigo, mas que também tem um ronco, que lembra de certa forma os motores 2 tempos, e eu fazia o premix dele também no posto, lá era o 927, o Castor, a embalagenzinha preta, fazia. Cara, eu acho que falamos bastante, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de explorar. Eu acho que eu tirei bastante dúvida. Imagino que vocês também. Se vocês toparem,
Deixem nos comentários dúvidas que vocês ainda tenham. Uma dessas eu pego o Fernandão de novo um dia aqui pra gente conversar e a gente grava mais um vídeo. Legal. Bom, pouco tempo aí para falar, tem muita coisa a ser dita, né, sobre motor 2 tempos. Cada pedacinho aí é um universo de coisas para falar, mas acho que alguns pontos mais principais aí deu para compartilhar aí com você sobre a complexidade que é ajustar um motor, né, para ele trabalhar bem, enquadrar ele para o uso, né? É isso aí, estamos abertos aí se tiver qualquer dúvida. É sempre um prazer enorme te ter aqui, porque eu falo, os momentos com esse cara, assim como o Fernando aqui na oficina, sempre são muito ricos de informação. Então é meio que dá o tema e a gente conversa e eu vou ver qualquer outra hora que ele voltar aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Tá Maravilha. bom? Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, turma.